Eu tenho 24 anos. Dia 9 de junho faço 25 nesse ano de 2019. E durante toda a minha vida eu só tive dois namorados. Vamos falar de amor para gays negros? Olá, gente. Bem-vindas a Dodi. Olá, gente. Bem-vindas ao Dodi. Bem-vindos ao Dodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, se inscreve agora para ajudar o Adode a crescer. Já deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha, já, enfim, já ajuda, já faz tudo e já me acompanha nas redes sociais para saber e me conhecer melhor, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu curto e vai assistir os outros vídeos deste canal também. Hoje eu quero falar de amor para gays negros, especificamente falando de gays porque eu quero falar da minha experiência e pensar um pouco sobre amor e relações e etc. Mas se você é bissexual, uma pessoa trans, uma mulher lésbica, uma pessoa lésbica, negra, já vai comentando aí no decorrer desse vídeo as suas experiências com o amor, sendo uma pessoa negra. Como eu disse, eu só tive dois namoros, dois namorados durante a minha vida, e um com 16 anos, que durou apenas um mês, e o outro com 18 anos, que durou um ano. E sendo um gay negro, eu percebo hoje, com toda a conscientização que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, o quanto o racismo afetou a minha autoestima, obviamente, e ainda afeta, só que hoje bem menos, de como nós, negros, temos uma relação com o amor e com a afetividade muito diferente se comparado com as pessoas brancas. Inclusive na quantidade de relação que a gente tem durante as nossas vidas, a quantidade de vezes que nos relacionamos, porque você, simplesmente, quando a gente para para pensar, a gente percebe que pessoas brancas se relacionam muito durante a vida simplesmente por serem brancas. E aí parece exagerado, mas não é. Uma sociedade tão racista como a nossa, pessoas brancas se relacionam muito por serem brancas. Mas enfim, essa aqui a questão é outra. E aí eu tava aqui lembrando, pensando sobre isso e de quanto essas duas relações que eu tive não foram relações boas, vamos dizer assim, não foram relações saudáveis, não foram relações onde as duas partes estavam construindo coisas boas. A primeira nem foi tanto culpa minha e do meu ex, no caso, porque foi uma relação que durou apenas um mês e só ela se acabou porque meus pais descobriram na época que eu sobre a minha sexualidade, não sabiam que eu sou gay, descobriram com aquela relação e aí foi um inferno na minha vida, um inferno. Eu já expliquei isso em outro vídeo, vou deixar aí aqui no card para quem quiser assistir, mas foi na época que minha relação com meus pais, com minha família estava capenga, porque descobriram que eu sou gay naquele contexto. Hoje é completamente diferente. E aí a outra relação foi com um rapaz branco, que não era bem um rapaz, era um homem bem mais velho do que eu tinha 18, ele tinha quase 35, 36. E foi uma relação que durou um ano e foi uma relação muito ruim, olhando de hoje. Foi uma relação muito ruim porque era uma diferença de idade absurda. Ele usava isso a favor dele, ele usava a condição financeira a favor dele e usava a raça dele a favor dele, o fato de ser branco. Isso porque, querendo ou não, o racismo aparece nas relações interraciais. Aparece o tempo inteiro. E aparecia quando ele negava a minha identidade racial, porque naquele contexto, apesar de não me declarar negro, eu sempre soube sobre a minha não branquitude, que eu não era branco. Mas ele sempre tentava amenizar isso, sempre tentava fazer com que eu me afastasse o máximo dessa identificação com a negritude. E era uma pessoa que, como eu disse, usava tudo ao seu favor, a sua idade, uma relação de poder ali, né? E tal. E por que eu tô falando disso tudo? Porque muitas vezes, e tô falando aí enquanto pessoa negra, mas focando na questão da minha sexualidade, né? Enquanto gay negro, nós, por conta de uma péssima autoestima que o racismo faz com a gente, acaba fazendo com que a gente caia em relações horríveis, em relações ruins, em relações horríveis, como eu disse, e a gente tem uma experiência muito ruim com o amor, uma experiência muito ruim com um namoro, e acaba se fechando para a vida amorosa, se fechando para uma vida afetiva, ou pior, acaba nos limitando e nos impossibilitando de ter uma vida afetiva. Porque muitas das vezes a gente não se acha suficiente para uma relação, ou muitas das vezes a gente acha que não vamos ser desejados o suficiente para uma relação. E aí a gente se fecha, a gente
se, literalmente se fecham. Porque o racismo diz pra gente que o amor não é pra gente, que as relações afetivas e amorosas não são pra gente, então o máximo que nos resta é uma vida sexual louca, desvairada, sem sentimentos e sem amor. Não que sexo casual seja um problema, tá, gente? Não é isso. Mas o racismo dizendo para pessoas negras que, olha, você é só um pedaço de carne, não pense em amor. E muito disso. E aí eu lembro como isso me afetou, porque nessa relação que durou um ano, eu comecei a namorar com 18 e com 19, este homem que era um homem branco, e inclusive descendente de europeus e etc., me tratava muito como um pedaço de carne. E no contexto eu entendia isso como desejo, eu entendia isso como uma coisa boa, mas eu não me sentia bem. Mesmo achando que era uma coisa boa, eu não me sentia bem. E hoje eu percebo que eu era visto por ele muito mais como um rapazinho jovem, negro, para satisfazer os desejos sexuais dele, os desejos mais íntimos, do que como de fato uma pessoa que ele amasse e respeitasse como um ser humano completo, sabe? Não era amor aquela relação, era interesse. Eu, menino extremamente carente, estando com um homem que podia me dar alguns presentes e etc, e alguns confortos, e ele, um rapaz mais velho, um rapaz não, um homem mais velho, que podia ter ali ao seu dispor um rapazinho jovem para satisfazer alguns desejos dele. E é tão horrível o que o racismo faz com a gente, deturpando a nossa ideia de amor, que muitas das vezes a gente acaba procurando amor em pessoas diferentes da gente. A gente procura amor nos brancos e acaba muitas vezes esquecendo de procurar amor entre os nossos. Porque o racismo destrói nossa autoestima, destrói a concepção que a gente tem sobre nós mesmos, e nós temos uma visão completamente deturpada sobre nós. E a partir do momento que você tem uma visão deturpada sobre você próprio, você vai ter uma visão deturpada sobre todo o seu povo, sabe? De, de achar que seu povo não é belo o suficiente ou que não é suficiente para você. O que é extremamente racista. O que é o racismo internalizando na nossa mente, dizendo que não, procure um branco porque de negro já basta você. É o racismo agindo nas nossas mentes. E a questão do amor, para nós, negros, é sempre uma questão complexa, porque a gente tem que lidar com todas essas problemáticas e com todas essas discussões, tem que lidar com todos esses problemas de uma sociedade racista caindo sobre a nossa mente, sobre a nossa psique, e ter que lidar com todos esses problemas. E aí temos relações que muitas vezes não são bem construídas, porque não sabemos como construir relações com pessoas que não se importam muito com a gente, porque não são da nossa etnia, não são da nossa raça. Ou muitas vezes relações com pessoas da mesma cor, só que aí você não sabe exatamente como lidar com o peso daquela relação, porque relações monorraciais entre pessoas negras sofrem com o peso do racismo, obviamente. E aí o amor se torna pra gente uma coisa extremamente complexa, sendo que não deveria existir toda essa complexidade, sendo que toda a nossa ancestralidade, todos os nossos antepassados, principalmente aqueles antes do período da escravização, já tinham respostas para muitas dessas questões envolvendo relações amorosas, relações afetivas, eram felizes com suas famílias, sejam monogâmicas ou poligâmicas, eram sociedades onde o amor e a solidariedade em todas as suas formas eram questões resolvidas. Não que isso tudo fosse perfeito e não existissem problemas, mas eram questões resolvidas. E que por conta de todo esse processo de escravização, de racismo, de sociedade estruturada em base de racismo, desaprendemos muito, passamos a enxergar o amor de maneira muito diferente, passamos a vivenciar o amor de maneira muito complicada por conta do peso do racismo na nossa psique, na nossa autoestima, na nossa visão sobre nós mesmos, sabe? E a gente tem que recuperar tudo isso, né? Eu não estou falando que todo mundo tem que viver uma vida amorosa, que todo mundo que é negro tem que se relacionar com outras pessoas negras. Isso não é uma obrigação. Mas é de que, a partir do momento que a gente passa a olhar para a gente com outro olhar e se entender de outra maneira, a gente começa a olhar para o nosso próprio povo com um outro olhar. Que a gente precisa aprender a lidar com o amor de uma maneira diferente, sabe? Reaprender a viver o amor de uma maneira diferente, a viver a afetividade, a viver a sexualidade de uma maneira diferente e
sabe, se livrar cada vez mais desse peso racista. E, inclusive, de se livrar de padrões que a gente acaba reproduzindo e muitas vezes nem percebemos. Porque não adianta nada uma pessoa negra se desconstruir e continuar, por exemplo, gays negros, escutem isso, por favor. Nós, gays negros, muitos de nós acabamos reproduzindo um padrão muito problemático, que é o tipo de começar a se relacionar apenas com homens negros. E aí quando você começa a perceber, por exemplo, pessoas que se dizem desconstruídas, pessoas negras, se relacionando apenas com outras pessoas negras que têm um corpo, por exemplo, musculoso. Só se relacionam com pessoas negras que têm um determinado tipo de corpo e você nunca vê essa pessoa se relacionando com outros tipos de corpo, com pessoas negras que têm outros tipos de corpo. Traduzindo, não adianta nada eu, gay negro, me desconstruir de algo e começar a namorar pessoas negras, homens negros, e me relacionar com homens negros que tenham apenas um tipo de corpo. É basicamente trocar a pele do corpo, mas continuar desejando os mesmos tipos de corpos. É claro que pessoas negras se relacionarem com outras pessoas negras, independente do seu formato de corpo, já é uma maravilha. Mas, se você deseja apenas um tipo de corpo, você precisa rever, sabe? Porque você está reproduzindo uma lógica que ainda é preconceituosa, que ainda é calcada numa visão preconceituosa. Não adianta reproduzir, não adianta você reproduzir padrões, não adianta você reproduzir padrões racistas só trocando a pele, a cor da pele do corpo da pessoa que você está se relacionando, sabe? É preciso olhar a diversidade de fato. E a gente, para aprender a lidar com o amor, precisa parar de reproduzir esses padrões e começar a, pelo menos, entender e desejar e olhar para todas as pessoas negras com todos os seus formatos de corpos, de personalidades, de tons de pele, de diversidade, entende? A gente, acho que a gente também precisa pensar e parar para criticar aquilo que a gente reproduz, aquilo que a gente perpetua e que muitas vezes perpetua até conscientemente, sabe? É, traduzindo, não é sobre você se obrigar a se relacionar com todas as pessoas negras e com todos os tipos de corpos, mas é parar para pensar, parar e se questionar, estou reproduzindo algum padrão preconceituoso que eu acho que não está sendo, que na verdade é preconceituoso. Enfim, são muitas coisas. Mas no final das contas, como eu disse, a nossa relação com o amor é complicada, a nossa relação com a afetividade é complicada e muitas respostas nós podemos encontrar nos nossos antepassados, nos nossos ancestrais, seja o que for, é só voltar um pouquinho no passado, voltar no sentido de pesquise, vai conhecer o que os nossos antepassados faziam, como se relacionavam, como viviam, sabe? E claro, construir algo novo, né? Tentar construir algo novo, tentar viver o amor de maneiras novas e parar. E a gente precisa parar de se diminuir, precisa parar de se entender como. De se diminuir. Nós não somos inferiores, literalmente, a ninguém. Somos literalmente muito belos, muito únicos. Somos um povo muito único e a gente precisa elevar a nossa autoestima, porque toda pessoa negra, e eu falo isso por experiência própria, eu, enquanto gay negro, enquanto tive autoestima baixa, me permiti viver relações que não eram saudáveis, que eram relações ruins, que eram namoros ruins, e onde eu, hoje, com a consciência que eu tenho, com a autoestima que eu tenho, jamais me permitiria viver novamente. Então, precisamos trabalhar a autoestima. A autoestima parece algo, uma discussão rasa, mas a gente precisa trabalhar a autoestima, porque sem ela a gente se permite viver coisas horríveis. Então, se você é gay negro, LGBT negro, enfim, pessoa negra, né? Acaba que é pra todo mundo esse vídeo. Toda pessoa negra, eleve sua autoestima, eleve, se orgulhe, se embeleze, valorize sua beleza e se sinta poderoso porque você de fato é. Nós somos. E quando a gente tiver certeza disso, pode ter certeza que relações ruins, relações abusivas, relações com pessoas racistas, vai ser algo que você não vai permitir na sua vida. Então, vamos parar para pensar, né? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe já. Como eu disse, comenta as suas experiências com amor, com afetividade, dentro de uma sociedade racista e compartilha. Beijo.